41. São muitos. Agora foram... Você tem ideia quantos livros esse livro já vendeu? Quantos? Eu não tenho essa ideia, mas é muita coisa. Esse ano já até saiu entre os mais vendidos infantos juvenis e tal, porque tá tendo um apelo, né? É claro. Imagina. É para sempre. Agora, e esse apelo exatamente pelo lado do Oriente, dos árabes? Ele tinha vocação para ter um harém, alguma coisa? Conta agora um pouco a história do seu avô aqui. O vovô, ele era um cara muito criativo, muito carismático, né? Ele assim, com 9 anos, ele foi estudar no Pedro II e tinha o dinheiro dele para ir para a condução, então ele deixava de ir a pé para comer o chocolate que ele adorava. Aí um dia ele fez uma redação, não gostou, jogou fora, o amigo pegou e levou 10. Então ele começou a vender redação. Isso, né? Que então, maravilha. Vendeu redação e com isso ele conseguia andar de bonde, comer chocolate de Bering, quer dizer, e inventava essas histórias todas. Ele tinha mania de sapo, por exemplo. Aliás, está com o Alex ali. É verdade, tinha coleção de sapos. Ele era um colecionador de sapos. Deixa eu ver aqui. Isso aí é uma foto. Isso aqui é o sapinho que eu trouxe, que gracinha. Olha só. Esse sapo é um sapo fazendo araquia. Olha que bacaninha. E essa é a coleção dele, que ficava assim no escritório. Tinha sapo de tudo que é tamanho. Tudo que é tamanho. Era uma coisa horrível pra gente pequenininha, né? Esse aqui é gosmento. Olha que coisa gosmenta esse sapo aqui, gente. Tinha empalhado. A criança fica doida. Tinha sapo empalhado? Tinha, você imagina. Aquele a gente chegava assim no escritório dele, ele ficava lá no finalzinho, estava escrevendo sempre, lendo, preparando palestra, porque ele dava muita palestra. Em inglês. E aquela mesa enorme, cheia de sapos, assim. O livro que mais vendeu dele, que mais vende até hoje, deve ser O Homem que Calculava. O Homem Calculável. Ele foi premiado pela academia. Isso aí é o programa da peça, que tem um desenho também do César Lobo. Que ótimo esse desenho. É super legal. E uma das coisas fascinantes do livro são uma característica do Malbataan, são aqueles enigmas matemáticos. Isso. Você tem algum assim que a gente possa colocar para o nosso quinteto? Eu tenho. Sabe que já teve um aqui, né? Que já foi colocado por fax, do troco. Do troco. Teve um também que a gente estava esperando, que a gente faz algumas convenções. Uma empresa, por exemplo, contrata Jô Soares nas Meias, a gente faz Jô Soares nas Meias na empresa com os diretores de empresa e tal, exatamente como se fosse um programa que funciona muito bem com convenção. Então a gente estava na Bahia, na ilha, lá em Itaparica. Na volta a gente ficou no aeroporto, que teve que esperar, porque atrasou o voo e tal, e pintou aquele dos ovos, que eu não sei se é do Malbataan. Você conhece? São das 9 bolas de bilhar. Como dividir num prato, numa balança. 9 bolas? Ninguém falou em 9 bolas de bilhar? Falamos sim, João. Não. Falamos nos 7 nos ovos. Não, quantos ovos são? Eu te dou... eu quero metade desses ovos mais meio ovo. Sim. Aí eu quero mais metade desses ovos mais meio ovo. Esse é parecido com um dos camelos, né? Como é que era? Metade dos camelos mais meio camelo? Não, é porque o pai deixa para 3 irmãos 35 camelos. E dá metade da herança para o mais velho. Né? 35, metade, 17 camelos e meio. Aí dá para o segundo 1/4 dos camelos. Terço. 1/3 dos camelos. Agora eu entendo porque o marido vem junto, é para soprar. Porque ele adaptou esse livro, aliás, né? Foi 1/3 e para o mais novo 1/9. 1/9. Então nem 1/3 nem 1/9 divide 35 corretamente, né? Então ele põe mais um camelo emprestado do amigo, que fica 36. Metade 36. 18. Então, vai me ajudar ali. Então vai lá. Metade 18. 18. 1/3. 1/3 virou 6. E 1/9, não. 1/3 é 12. 12 é 12. 12. Ele botou mais e 1/9 de 36. 1/9 de 36 dá 4. Então 4 mais 12. 16. Mais 18 dá 34. Mas aquela, sobraram 2 cabelos. Não. Alex, ¿dónde están los camelos de la señora? Some alguma coisa aqui, é coisa do Alex. Sobraram 2 camelos. Como é que é? Porque o cálculo como é que tem que ser feito então? Conta aí. Não, na verdade o cálculo é esse. Mas acontece que é o seguinte, na verdade, o pai, ele não deixou todos os camelos, que um 12avo. Na verdade, vem pra cá, Ronaldo, senta aqui, por favor. Ronaldo.
Mas vamos então o negócio dos camelos. Como é que é o negócio? Então vamos lá, metade. É o seguinte, o pai não deixou, na verdade, o total, o montante, a unidade, né? Isso é um exemplo de divisão de fração, de soma de frações, né? Se a gente somar um meio, mais um terço, mais um nono, não vai somar 35 avos, que era o total de camelos, né, que ele tinha, que era 35. Então, ele, para completar, ele colocou ou seja, ele arredondou o resto, né, porque ele arredondou o resto. Desse resto, sobraram 2 camelos. Aí, na verdade, ele devolveu, esse camelo que ele adicionou, a partilha, né, o monte, era de um amigo que ele encontrou no deserto. Então, ele devolveu o camelo do amigo e ficou com um para ele, por ter resolvido a contento de todos o complicado problema da herança. E inventou a comissão. Não, o negócio dos ovos é o seguinte. O sujeito chega, tem uns ovos ali, né? Não se sabe quantos ovos são. Ele fala, eu quero metade desses ovos estão aqui, mais meio ovo. E leva. Aí chega um segundo e diz assim, então eu quero, dos que sobraram, eu quero metade desses ovos mais meio ovo. E leva. Aí o terceiro vem, olha, sorri e diz, bom, se é assim, então eu também quero metade do que sobrou mais meio ovo. Quantos ovos tinham ali? Você sabe? Não, essa eu não sei, João. Bom, eu vou dizer, porque senão a gente vai ficar todo mundo... Vai ficar todo... São 7 ovos que tem ali. Então chega primeiro diz assim, eu quero metade mais meio ovo. Metade de 7 são 3,5, mais meio ovo, 4. Sobraram 3. O segundo diz, eu também quero metade mais meio ovo. Metade de 3 é 1,5, mais meio, 2. Sobrou um ovo. O terceiro rio diz assim, eu também quero do que sobrou metade mais meio ovo. Um ovo, metade mais o meio é um ovo. E sumiram os ovos todos. Isso. E eu pensava que era do Malbataan essa charada. É do Rubinho? Foi, Rubinho? É o Rubinho quem... Rubinho, abre uma exceção. É o Rubinho quem... Onde é que você leu isso? Não lembro. Tem outra simples também, que é assim, um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Um tijolo? Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Vamos lá. 1 quilo mais meio tijolo, quando pesa um tijolo e meio? 1,5 quilo? Não. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Bom, meio quilo é meio tijolo é 1 quilo. Quanto pesa um tijolo e meio? Um tijolo e meio, 3 quilos. 3 quilos. Aí, eu ia dizer, engraçado. Mas, ó, Jô, nós somos atores, né? E a gente ele tá por vez dirigindo. Mas ele foi professor de matemática. Você foi professor de matemática? Fui. Você lembra de outro enigma desses? Lembro do troco. Esse do troco a gente já... Tem o dos olhos azuis e dos olhos pretos. Eram 5 escravas. O homem que calculava tinha que acertar com 3 perguntas a cor dos olhos de cada uma das 5 escravas. Desculpa. Quinteto, prestando atenção aí que eu quero ver. Vamos lá. Ele tá gostando, ele gosta de... As duas, tinham 2 de olhos pretos que falam sempre a verdade e 3 de olhos azuis que sempre mentem. Eram essas informações. Então, o Beremiz Samir, o homem que calculava, faz a primeira pergunta. Qual a cor dos seus olhos? A primeira escrava foi trocada pelo vilão, por um cara que fez uma armadilha para o Beremiz. Então, ela é estrangeira e ela fala um dialeto que ele não pode entender. Então, ele perdeu a primeira pergunta. Perdeu. Ele falou uma resposta lá que ele não entendeu. Fez a segunda pergunta. Qual a resposta que a sua companheira acabou de proferir? A escrava responde. Ela disse que os olhos dela são azuis. E ele faz a terceira pergunta. Qual a cor dos olhos de cada uma das suas duas companheiras? A terceira responde. A primeira tem olhos pretos. A primeira tem olhos pretos e a segunda tem olhos azuis. E com isso, ele acerta a cor dos olhos de todas as escravas, que... Por quê? Vamos ver se alguém sabe. Isso. Primeiro você tem que dizer... Não, vou dizer...
Ele acerta. A primeira tem olhos pretos, a segunda tem olhos azuis, a terceira tem olhos pretos e as duas últimas, olhos azuis. Por quê? Eu já dei a solução do enigma, agora só o porquê. Fez exatamente o oposto das respostas. Fez exatamente o oposto da resposta que ele obteve. Não, a chave do enigma é o seguinte, do problema... Não, Osmar, acho que não é isso. Não é só falar uma mentira. Isso não é uma adivinhação, entendeu? Isso envolve um certo raciocínio. É o seguinte, a resposta da primeira escrava só poderia ter sido eu tenho os olhos pretos. Por quê? Se ela tivesse olhos azuis, ela mentiria. As de olhos azuis mentem, como eu disse, né? Então, se ela tivesse olhos azuis, ela falaria eu tenho olhos pretos, quando ele perguntou qual a cor dos seus olhos. E se ela tivesse olhos pretos, qual a cor dos seus olhos, ela falaria eu tenho olhos pretos. Preto. Certo. Então, Aí, só podia ser preto. Só podia ser preto. Quando ele faz a pergunta para a segunda escrava, qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? A escrava fala, ela disse que tem os olhos azuis. Então é uma mentirosa. É uma mentirosa. Se ela é uma mentirosa... Ela tem olhos azuis. Tem os olhos azuis. Exatamente. Aí a terceira, qual a cor dos olhos das suas companheiras? A terceira responde, a primeira tem olhos pretos, a segunda tem olhos azuis. Então ela fala a verdade. Ela fala a verdade porque confirmou que a segunda tinha olhos azuis. Então ela tem olhos pretos. Por exclusão, sobrou duas de olhos azuis. Mentirosas. Eu matei uma lá no aeroporto, que a gente estava fazendo, que é parecido com essa, mas é mais simples. São dois caminhos, tem duas pessoas, você está andando numa trilha e tem dois caminhos. Uma fala a verdade e outra fala mentira. Você só tem uma pergunta a fazer para descobrir qual é o caminho certo a seguir. Que pergunta que você faz? Você sabe essa ou não? Não, essa eu não sei. Essa eu matei. Aqui o que tem testemunho. Tem um caminho perigoso, um caminho salvo. Sim. E tem uma pessoa lá que só fala a verdade e outra só fala mentira. Você tem que chegar e fazer uma pergunta e com essa pergunta, qualquer um dos dois, né? Você faz uma pergunta e aí para acertar o caminho. Você tem que fazer... Qual é o caminho bom? Qual é a pergunta que você faz? Sendo que um só fala verdade e outro só fala mentira. Eu teria que... Mas a mesma natureza que deve ser da mesma natureza desse... Não, você tem que fazer uma pergunta, a mesma pergunta para os dois. Não é? A mesma pergunta para os dois. Não, é uma pergunta só. É uma pergunta só para os dois. Não, para um só. Não. Uma única pergunta para os dois. Não, para os dois. É uma para os dois. Quantas respostas são? São duas respostas? Não, você tem uma pergunta só para fazer para os dois. Não é para os dois. Não? Não precisa. Não precisa? Você chega para qualquer um e diz assim, se você só contasse mentira, como é que você me responderia? Se o sujeito que fala a verdade, ele vai ter que falar como quem conta mentira. Ele diz, eu apontaria aquela ali. E o mentiroso, como ele mente... Mas então é para as duas pessoas, é o que eu estou falando, é a mesma pergunta para os dois. Tem que fazer para um, para depois fazer para o outro. É uma pergunta para os dois. Para os dois. Não precisa. Assim, né? Não precisa. Mas como é que você vai ter a resposta do mentiroso? Não precisa. Qualquer um dos dois responde da mesma maneira. Se você por acaso perguntar para o cara... Se ele fosse mentiroso, a resposta seria da mesma forma. Um só diz a verdade. Se você perguntar para o mentiroso, se você fosse um mentiroso, o que você me diria? O mentiroso vai te apontar que o caminho bom é o ruim. Se por acaso você fez essa pergunta não para o que mente, mas para o que diz a verdade, se você fosse mentiroso, que caminho você me apontaria? Esse. O que diz a verdade vai dizer, aquele ali apontaria o ruim também. Aí você pega outro caminho. Você não precisa perguntar para os dois, que os dois vão responder exatamente a mesma coisa. Perfeito. Não, e o que é legal é que essa brincadeira do raciocínio era uma coisa que ele gostava muito, né? E isso no espetáculo a gente tem criado, assim, os debates ficamos horas discutindo e tal, a questão do raciocínio, da função do número, da matemática, né? Como uma coisa... E nisso que a gente está falando, a matemática a gente já está raciocinando aqui, já está contando e a pessoa não está percebendo, né? Mas é porque era assim que a gente não associa esse tipo de raciocínio com a matemática. E é matemática pura, exatamente. Né? O Osmar queria falar uma bem coisa. Fácil. Se você tem numa caixa pés de meia preto e branco, e você precisa tirar um par correto. No escuro. Quantos pés, no mínimo, qual o número menor,
que você precisa tirar para ter um par certo. Quantos pares de meias? É uma gaveta cheia de meias pretas e brancas. Sim. Avulsas. Você está no escuro, tem que meter a mão e tirar um par. Quantas meias você precisa pegar para acertar um par preto ou um par branco? 3. 2. 3. Que essa não sei. Você corre o risco, né? Só tem duas cores, só tem preto e branco. Tá certo, Então, tá certo. Né? Osmar, só para terminar, você ia, quando eu falei a história dos ovos, você ia contar uma história de bolas de bilhar? Sim, você tem uma balança do tipo farmácia, com 2 pratos. Uma balança de precisão. Farmácia é do tempo do seu avô ainda, claro. Claro. E você tem 9 bolas de bilhar exatamente iguais, da mesma cor e tal. E uma delas está com defeito. Né? Quantas vezes... Aliás, você pode usar 2 vezes os pratos da balança. Em quantos grupos você dividiria essas bolas? Para poder somente usar duas vezes. Eu não entendi uma palavra dessa. Você tem 9 bolas e tem uma com defeito? Uma que pesa menos. Ah, não é com defeito. Sim, elas deveriam, pelo padrão de qualidade, deveriam ter exatamente o mesmo peso. E tem uma que pesa menos. Exato. Como é que você divide para a balança ficar equilibrada? Sim. Professor Ronaldo. Esse problema tem no livro O Homem que Calculava. É o problema do Malbatã. É a pérola mais leve. Ele tinha que descobrir a pérola mais leve para que ele se casasse com uma princesa. O músico já transformou isso em bola de bilhar. Bola de bilhar, tá. Bêbado, tinha que ver. Mas eu não lembro desse problema. Professor! Nota 0, professor! Mas... Você lembra? Eu também. Nota 0 também para Fabiana. Sim, mas tem outros problemas da peça. Eu quero saber o resultado. Você sabe, Osmar? Você divide em 3 grupos de 3 bolas, evidente, certo? Se você colocar 3 bolas nesse prato, 3 nesse, se os pratos estiverem iguais, você já eliminou 6, você tem 3 ainda, você coloca uma bola num prato, uma bola no outro prato. Se tiver igual, é a que está fora, se não, claro que vai... Perfeito. Mas isso você tem que acertar de cara as 3 no primeiro. Não, porque se você tem 3 bolas aqui, 3 sim, se já tem uma que está desequilibrada. Se tiver isso, já está aqui. Aí você faz a mesma coisa. Eliminou 3, você coloca uma aqui, outra aqui e outra fora. Nota 10. Muito obrigado. Nota 10. Esse passou. Vamos brincar de mímica agora? Vamos. Obrigado pela presença de vocês. Eu conversei com a Fabiana Melo Souza, com o Ronaldo. Como é o seu sobrenome? Ronaldo Nogueira da Gama. Ronaldo Nogueira da Gama, o professor Ronaldo Nogueira da Gama, que vai tomar um 0 aqui. E a Fabiana Melo Souza, neta do tão querido Malbatã. Muito obrigado pela presença de vocês e pela participação aqui nessa entrevista tão lúdica, tão cheia de jogos. Sucesso com o espetáculo. Um beijo do Gordo e Doris Monteiro na Casa do Show.